Hoje também não teremos a irmã Eliane, mas está tudo bem. Nós teremos, não deixaremos de estudar um pouquinho, não é? Porque isso é normal. Um dia a gente pode, outro dia não pode. Isso acontece comigo também. Vamos começar, então. Acredito que o irmão Bruno já esteja gravando, né? Então, vamos, irmã Cleusa, por favor, Mateus 24, verso 31. Tá. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Isso. Irmãos, eu acho que todo mundo está entendendo que eu estou começando exatamente onde eu parei a semana passada, né? Diga, irmão Bruno. A paz, Bruno. Pastor Aragão, a paz, irmão Paulo, a esposa do irmão Paulo, pastor. Abençoe, irmão Bruno. Senhor, Deus abençoe. Cada um. Lamentavelmente, a irmã Eliane, a irmã Clarice, e a irmã Clarice também não vai poder hoje, não, irmão. Nem ela, com certeza, os parentes também não, né? Então, estamos nós aqui, né? Mas vamos aproveitar a palavra de Deus, que é ela que nos fortalece, nos alimenta sempre, não é verdade? Irmão Paulo, por gentileza, eu queria orar para você. Não. Amém. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, bendito e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais esta oportunidade, Pai, por estarmos reunidos, virtualmente, mas reunidos, Pai, em um só propósito esse, Senhor, que é evangelizar cada irmão que está aqui presente nessa live. Ensinar, Pai, cada vez mais, Senhor, a tua palavra. Pai, eu já te peço, Senhor, desde já, que venha usar, Pai, e abençoar poderosamente, Senhor, teu servo, Pai, que é o pastor Sebastião Aragão. Pai, dá mais e mais entendimento, mais e mais sabedoria, mais e mais discernimento ao teu servo, Senhor, para que ele possa nos ensinar, nos passar, esclarecer nossas dúvidas, ele venha nos abençoar, Pai, através da tua palavra, Senhor. Pai, Deus, Pai querido e Deus amado, vivifica, Pai, o nosso espírito, vivifica, Pai, o nosso ser, vivifica, Pai, os nossos planos, projetos, Pai, que todo levante, Senhor, do inimigo que venha contra qualquer um de nós, Pai, contra qualquer um de nossos familiares, que essas mentiras, Pai, que estão sendo inventadas pelo mundo, caiam por terra em nome do Senhor Jesus, e a verdade, Pai, venha aparecer logo em breve. Pai, eu sei, Senhor, que tudo é no teu propósito, Pai, tudo é determinado dentro do teu tempo, Senhor. Eu sei que tu, Pai, tem a resposta para tudo. Então, o que nos cabe é esperar, Senhor, e termos fé. A palavra-chave é ter fé, como fala lá no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nesses versículos, Senhor, nós sabemos que a palavra-chave, Pai, está em confiar, Pai. Então, aqui estamos, Senhor, confiando, Senhor, na tua palavra. Então, Senhor, nos ensina mais e mais. Aumenta a fé, Pai, dentro do nosso ser, porque a fé, Pai, é um dom que tu dá para cada um de nós. A fé não vem de nós, a fé, Senhor, vem de ti. Então, Pai, abençoa, Pai, esse estudo poderosamente em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos aproveitar, a irmã Cleusa já leu Mateus 24, 31, o irmão Paulo, então, vai ler 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Amém. Esse versículo vai falar do arrebatamento vertical, que nós já falamos sobre ele. E hoje nós vamos continuar, já começando do arrebatamento horizontal, mas precisamos deixar um elo, né? Um elo entre os dois agora, para dar continuidade hoje. 4, versos 16 e 17. 16 e 17, né, pastor? Isso. Pastor? Amém. Diga, Bruno. Desculpe interromper rapidinho, só dar as boas-vindas ao meu primo Mateus, que está participando hoje, tá, do nosso curso, tá? Mateus, seja bem-vindo, tá? Seja bem-vindo, Mateus. Aproveite aí. Irmão Paulo, pode ficar à vontade. Pois não, obrigado. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor
descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Amém. Obrigado, irmão Paulo. Então, nós podemos ver que a leitura, através da leitura do irmão Paulo, que esse é o arrebatamento vertical, mas que não é uma descrição muito detalhada desse versículo tão importante, né? Irmã Márcia, bem-vinda. Oi, paz do Senhor, pastor Agão, estou aqui. Paz do Senhor, prazer em revê-la, viu? Amém, o irmão também. Seja bem-vinda. Amém. Aí, a gente estava falando, na descrição muito bem detalhada, mas eu creio que é por isso que Paulo fala que irá nos falar, né, nos dizer, nos contar a respeito de um mistério. Deixa eu falar aqui com a irmã Márcia. Irmã Márcia, nós estamos falando sobre o arrebatamento, tá bom? Sim. Aí agora nós lemos, o irmão Paulo, ele leu 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, e a irmã Cleusa leu Mateus 24, 31, onde eu quero falar hoje sobre o arrebatamento horizontal. Quase não se fala sobre ele, que a gente só pensa no arrebatamento vertical, ou seja, Jesus nos levando para morar com ele. E o horizontal é acerca dos judeus. E repetindo o que a irmã Cleusa leu, eu estarei lendo aqui agora, ó, Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aqui, os escolhidos, Jesus não está se referindo à igreja, porque a igreja já terá sido arrebatada. A igreja ela é arrebatada, mas que forma? Como é que eu gosto de me referir à igreja? Eu digo que Deus tem 2 povos no mundo. Um povo celestial no mundo, que eu digo em toda a criação, abrangendo inclusive a eternidade, tudo. Então, um povo celestial, que é a igreja, e um povo terreno, que é a nação de Israel. São 2 povos. E cada um desses povos tem um destino diferente. O povo celestial, a igreja, vai morar com o Senhor no céu. E o povo judeu, quando houver se convertido, nós vamos falar sobre isso no decorrer do estudo, ele vai continuar morando na terra, vivendo na terra. Eles não terão seu corpo transformado como será transformado o corpo da igreja. O corpo daqueles que pertencem à igreja será semelhante, ou os corpos, né, se eu quiser colocar no plural, serão semelhantes ao corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso está escrito em Romanos capítulo 8. Agora, quando a gente lê Mateus 24, 31, a gente vê que Jesus estava falando aos judeus. Eu quero frisar isso, aos judeus. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E agora quando nós olhamos isso, nós encontramos uma referência geográfica que não se aplica à igreja. Ora, como não à igreja? Porque ele diz no verso 16, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Versículo 16, que o irmão Paulo, foi o irmão Paulo, sim, que deu. Não. Em Mateus isso, 24 de Mateus, 24, 16. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes.
Isso não é válido para a igreja. Por que não é válido para a igreja? Porque a grande maioria dos cristãos mora fora de Israel e, portanto, é impossível que numa hora de um sufoco qualquer, de uma perseguição qualquer, que a igreja fuja para os montes de Judá. E a gente ainda tem mais coisas para considerar. No versículo 20 do capítulo 24 de Mateus, menciona o sábado. E o sábado é dado exclusivamente aos judeus. E isso é confirmado por Êxodo 31, 17. Irmã Cleusa, Êxodo 31, 17. Por favor. E por que isso, irmão Bruno? Porque os adventistas, até hoje, eles guardam o sábado e exigem que as pessoas guardem. Muita gente dos adventistas do sétimo dia, eles acham que quem não guardar o sábado, ele não tem salvação. Inclusive, eles chegam a dizer que quem adora o Senhor no domingo é porque tem a marca da besta. Porque em inglês, domingo é Sunday, aí é dia de sol. Aí lembram da adoração ao sol, mas isso não tem nada a ver, porque a palavra lá não é escrita em inglês, a Bíblia não foi escrita em inglês. A irmã Helenice está chegando, né? Daqui a pouquinho, creio, ela estará por aí. Então, está com problema na câmera. A irmã Helenice já entrou. Êxodo. O que o senhor disse, irmão Bruno? A irmã Helenice já conseguiu entrar, já está no... Já, né? Tá bom, graças a Deus. E Êxodo 31, 17, vai mostrar o sábado. O sábado tem uma característica toda especial. Irmã Cleusa, se a senhora puder ler, eu gostaria. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Amém, muito obrigado. Olha, veja só, essa palavra deixa bem claro que o sábado é um sinal, é uma aliança entre Deus e os filhos de Israel. Então, os filhos de Israel não trabalham no sábado. Até hoje, eles mandam para mim aqui, alguns amigos mandam para mim aqui, Shalom Shabbat. Shalom Shabbat, um sábado de paz. Eles mandam direto aqui. Por quê? Porque eles continuam guardando o sábado. O sábado começa às 18 horas de sexta-feira e termina às 18 horas do sábado seguinte. Mas o cristão não é obrigado a guardar o sábado. Havia muita exigência disso, até mesmo no tempo dos apóstolos. Se os irmãos quiserem acompanhar aí, ou anotarem, abram suas Bíblias, eu vou abrir a minha também aqui, em Atos, capítulo 15. Atos, capítulo 15. Onde teve uma contenda, teve um concílio lá, houve um concílio e teve uma contenda entre Paulo e os outros apóstolos. Atos 15. Pastor? Diga, irmão Bruno. É Paulo que falou, irmão Bruno? Irmão Paulo. Irmão Paulo. Fala, irmão Paulo. Em relação ao sábado, não é que o senhor disse que eles guardam o sábado e acham até que o sábado vai salvar. Até porque se eu for deixar para guardar um só dos 10 mandamentos, pensando que eu vou me salvar, eu vou acabar indo para o inferno, né? Porque assim eu vou ter que guardar todos os outros 9. Quem quiser guardar apenas um dos mandamentos da lei, ele é obrigado a guardar toda a lei. O que para nós é praticamente impossível, né? A gente quase que não vê. É possível? É sim, porque Jesus guardou. Alguns pouquíssimos podem ter guardado, mas 99,9% da população do mundo não conseguiu guardar. Então, Atos 15, os irmãos abriram? Amém. Lívia, está com a tua Bíblia aberta? Tá em Atos 15?
Então, leia só o verso 2 aí, só para a gente ver o que aconteceu em Atos 15. Tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros, dentre eles, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Opa, então que questão será essa? Vamos ver. Paulo, leia o verso 1. De Atos 15? De Atos 15. Amém. Então, alguns que tinham descido da Judéia enviaram assim os irmãos. Enviaram ou ensinavam? Ensinavam. Vou ler de novo. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-se. Tá vendo aí, irmãos? Olha só, a mesma coisa. Tem gente hoje que exige o sábado. Se vocês não guardarem o sábado, vocês não serão salvos. Naquela época já tinha gente dizendo: se vocês não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos. A mesma coisa. Foi então que a gente leu com a Rebeca, né? O verso 2, quando diz assim, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles. Veja aí, irmãos, não é anormal crente discutir com crente, não é anormal discordar. Às vezes é até necessário que haja discordância para se chegar a um denominador comum. Aí diz aqui, no 2, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois, Paulo e Barnabé, e alguns outros dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. A questão era, circuncidavam os crentes ou não circuncidavam? Os cristãos. Então, foram lá para os apóstolos. Quero convidar os irmãos aí para chegarem até o verso 6. Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Olha lá, eles já chegaram lá. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para resolver a questão. Circuncida ou não circuncida? Verso 7. Havendo grande debate. Olha aí, de novo. Havendo grande debate. Agora, já com os apóstolos e os discípulos, os presbíteros. Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Verso 8. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedeu. Ele está dizendo, não estou vendo a diferença. Nós somos circuncidados e temos o Espírito Santo. Eles não são circuncidados e têm o Espírito Santo. Qual é a diferença? É Pedro falando aí. Aí, Pedro, se a gente continuar lendo aí, não vamos ler por causa do tempo, Pedro vai dando puxão de orelha neles. No verso 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós? É Pedro falando. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como também aqueles o foram. Agora vamos pular para o verso 13. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras.
expôs Simão Pedro, como Deus primeiro visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Aí ficou a pergunta: circuncida ou não circuncida? Aí eu transfiro para cá hoje. Guarda o sábado ou não guarda o sábado? Os cristãos. E a decisão, como é que é? Tiago agora, aí onde você está lendo, não é mais Pedro, o cabeça da igreja. O cabeça da igreja na terra, lá eu quero dizer, na igreja primitiva, já não era mais Pedro, já era Tiago. E veja, me acompanhe aí, para você ver com certeza, verso 19 e 20. Olha, pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus. Ele está dizendo, nós vamos perturbar a igreja por quê? A igreja, ela veio dos gentios. São os povos que não eram judeus, se converteram. Se algum judeu se converteu, foi o caso de Paulo, ele passou a fazer parte da igreja. Verso 20. Agora vem a decisão aí, ó. Mas, ao invés de perturbá-los, nós devemos o quê? Mais escrever-lhes que se abstenham olha aqui, 4 coisas exigidas de quem não é judeu. De quem não é judeu. 4 coisas. Que se abstenham das contaminações dos ídolos, ao que a gente chama de idolatria, bem como das relações sexuais ilícitas. Qualquer tipo de relação sexual ilícita. Tem várias. Terceira, da carne de animais sufocados. O que é um animal sufocado? Quando você vai matar a galinha, ao invés de você cortar o pescoço da galinha para jogar o sangue dela fora, você pega e só quebra o pescoço da galinha e ela morre com o sangue dentro dela. Se você for comer essa galinha, é um animal, é uma carne sufocada. Isso é proibido aos cristãos. É a terceira coisa proibida. E a quarta coisa proibida, o sangue. E do sangue está aí, ó, no verso 20. Então, 4 coisas proibidas para quem não é judeu. Mas vamos confirmar isso, porque nós estamos lendo no verso 20. Então, chegamos ao verso 27, 28 e 29. No verso 27, ainda no mesmo concílio, enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Então, eles despediram a Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Paulo, e mandou a igreja, né? Mandou com eles Judas e Silas para confirmar a palavra de decisão dos apóstolos. Verso 28. Olha que coisa interessante. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós quem? Os apóstolos. Não vos impor maior encargo, não impor nenhum peso nas costas da igreja, daqueles que dentre as nações se converteram, daqueles que não eram judeus e receberam a Jesus. Não vos impor maior encargo, além destas coisas essenciais. Olha aí as coisas essenciais. Verso 29. Primeira coisa, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos. Se você sabe que uma carne foi sacrificada a um ídolo, não coma aquela carne.
Pastor, mas eu comi e nem sabia. Não tem problema, você não sabia. Paulo depois até ensina isso. Ele fala, olha, quando você for comer uma carne na casa de alguém, não pergunta a procedência da carne. Porque assim, pelo menos, se ela tiver sido sacrificada a ídolo, a tua consciência está em paz. Você comeu sem saber. Mas se você souber, não coma. Então, vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos. Primeira coisa, que o crente não pode. Segunda coisa, bem como do sangue. Não pode comer sangue. Quem gosta de comer galinha ao molho pardo, e se você come, para de comer. O crente não pode comer galinha ao molho pardo, a galinha é feita no sangue. Terceira coisa, da carne de animais sufocados, eu expliquei ainda agora. E das relações sexuais ilícitas, qualquer tipo de relação sexual que seja ilícita. São várias coisas. Aqui não está se referindo propriamente ao homossexualismo, não está se referindo ao adultério, apenas isso. Abrange muitas coisas, são muitas coisas, que a gente hoje vê bastante. Inclusive naquilo que a Rede Globo chama de arte, que o Itaú chama de arte, que o Santander chama de arte, como nós vimos há pouco tempo, sendo para assistir artes. Como é que eu queria dizer? Incentivadas pelo Itaú ou pelo Santander para que as crianças estivessem lá presentes para ver certas coisas, e havia muitas coisas desenhadas nas paredes, pinturas com relacionamento sexual entre homens e animais, entre mulheres e animais, todo tipo de coisa horrível. Então está aqui, ó, relações sexuais ilícitas. Pastor, Nestas coisas fareis bem, pastor, se vos guardardes. Saúde. pastor, Diga, irmão Bruno. gera outro link, amém? Está no finalzinho Amém? já. Mas eu falei 40 minutos? Eita! É que a gente começou às 19 horas. Então, deixa eu só... Irmão Bruno, me dê 1 minuto antes de gerar outro link. Eu acho que dá para ir. 1 minuto, só para terminar aqui. Está vendo, irmãos? Aí, das coisas que são exigidas dos crentes, não se exige a guarda do sábado. O sábado não é para o cristão, é para o judeu. Amém, irmão Bruno? Pode... Oi, pastor. Diga, irmã Cleusa. Só uma perguntinha, depois eu respondo, então. Oi, irmã Cleusa, está ouvindo? Sim, estou. Eu não sei o que houve lá, o irmão Bruno demorou um pouquinho, né? Mas Pois é, deixa eu dizer para a senhora, embora Jesus tenha dito que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas tem a situação do sangue também, mas com relação ao sangue e a carne sufocada, ele tem, é dito especificamente que não pode. Já quanto à carne de porco, não. A carne de porco foi específica para o judeu, e lá para o judeu está incluído na lista dos animais imundos. Até hoje? Até hoje, até hoje. Inclusive, e assim, quando a gente compra aquela carne no supermercado, principalmente as que estão em bandeja, elas têm sangue ali embaixo, isso ali não. Não deu para ouvir direito, irmã Cleusa, porque alguém interrompeu aí o som. Fale. Tá. Não, assim, quando a gente compra no supermercado aquelas bandejinhas com pedaços de carne, às vezes tem sangue ali embaixo, isso ali não é o caso. Não, mas aí não tem problema, o sangue não pode ficar dentro do animal. Por exemplo, cortou o pescoço da galinha, o sangue é botado para fora, ele tem que ser derramado, ele não pode ficar preso. Aí, quando a gente vai comprar no açougue, em qualquer lugar, a gente nem deve perguntar, porque lembra que eles matavam o boi? Sim. Quando matavam o boi, era com a martelada na cabeça? É isso que eu estava pensando. Né? Mas a gente mesmo, quando compra o boi, nem sabe, será que ele morreu daquele jeito? Eu quando estava pregando na roça, eu vi muitas vezes matar o boi estava em pezinho, o camarada chegava com o facão e enterrava aquele facão no coração do boi, aí chega a ver aquela bica de sangue caindo. Daquele jeito, deixa de ser sufocado. O sangue tem que ser derramado na terra.
Pois é, aí eu já vi matarem uma ovelha, né, com um conhecido meu, com um familiar. E eles penduraram ela e deram uma facada no pescoço e apararam o sangue e cozinharam lá, fizeram um mexido e comeram. Então, isso aí também não seria... crente, não pode. Se a gente for crente sabendo disso, aí a gente não pode. Não, eu nem era crente, mas fiquei com nojo, não comi. Ai, foi braba aquela. Bruno. Eu peço desculpa aos irmãos que travou meu computador. Ela não está conseguindo reiniciar o estudo, tá? Tá bom, irmão Bruno. E agora, já pode gravar? Não, já tá gravando. É que não tá, travou meu computador. Tá gravando. Vamos continuar, então, aqui. Vamos... a irmã Helenice, que eu não estou vendo. Eu estou vendo aqui só... ela não está aparecendo. Ela está sim. Ela saiu? Não, aí, né? ela está sim. Tá sim, tá bom. Então, vamos lá continuar aqui. Nós estávamos falando que no versículo 20, falando sobre arrebatamento vertical, de Mateus 24, 20, que muitas vezes se usa para a igreja, na verdade, não se está falando sobre a igreja, nem para a igreja. Mateus 24 não é para a igreja. E a gente vê aí, ele fala sobre o sábado, em Êxodo 31, 17. Agora, quando a gente compara os dois arrebatamentos, o arrebatamento vertical com o arrebatamento horizontal, nós encontramos características distintas, ou seja, diferentes e contrastantes que nos capacitam a diferenciar os dois arrebatamentos. No arrebatamento da igreja, veja o que está escrito aí, já foi lido. O Senhor mesmo descerá dos céus. 1 Tessalonicenses 4,16. Já Mateus 24, 31 diz: Ele enviará os seus anjos. É diferente. Para a igreja, ele mesmo desce. E já quando ele fala sobre os judeus, ele já fala: o Senhor enviará os seus anjos. Está todo mundo aí? 1 Tessalonicenses, né? Isso, não, Mateus 24, 31. Ele enviará seus anjos. Quando Jesus vier buscar a igreja, será ouvida a voz do arcanjo, 1 Tessalonicenses 4, 16. E ressoada a trombeta de Deus. Quando ele vier para Israel, olha a diferença. Ele virá com uma trombeta, Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. É diferente do arrebatamento vertical. Quando ele vier para Israel, repito, ele virá com uma trombeta. Estas descrições, que são bastante vívidas, revelam a diferença entre os dois arrebatamentos. Apenas a igreja está incluída. Fala apenas da igreja. E o outro fala só dos judeus, apenas os judeus incluídos. Um será entre as nuvens e o outro em Jerusalém. Agora, surge uma pergunta. Por que os judeus têm de ir para Jerusalém? As escrituras não se cumpririam de outra maneira. Por isso que eles têm que ir para Jerusalém. A Bíblia deixa claro que os judeus verão aquele a quem traspassaram. O retorno dos judeus para Israel é algo que nós estamos testemunhando hoje em dia. Hoje, começou em 1948 e até hoje
os judeus estão retornando para a sua terra. Isso é parte do processo de cumprimento das profecias bíblicas. Não tem milagre maior do que o cumprimento de uma profecia. Você pode ter certeza disso. O seu ápice se dará quando todos os remanescentes voltarem para a terra de seus pais. É necessário que Israel volte para a sua terra. Todos eles, todos, serão trazidos de volta para Israel e nenhum ficará para trás. Agora, chegando a esse ponto do estudo, eu tenho uma pergunta. É uma trombeta ou a trombeta de Deus? Nós já vimos que Israel será reunido ao som de uma trombeta. E a igreja com a trombeta de Deus. A gente pode parar um pouquinho e analisar as diferenças entre as duas. Em 1 Coríntios 15, no versículo 52, está escrito assim, que nós podemos ler o seguinte, que o arrebatamento da igreja será ao ressoar da última trombeta. O arrebatamento da igreja será ao ressoar da última trombeta. Vamos gravar. Já a primeira aos Tessalonicenses 4,16, identifica essa trombeta como a trombeta de Deus. Esse ressoar da trombeta não deve ser confundido, prestem atenção, irmãos, não deve ser confundido com as outras trombetas mencionadas nas Escrituras Sagradas. Como, por exemplo, as trombetas dos anjos, as trombetas dos sacerdotes, as trombetas de paz, as trombetas de guerra, e nem deve ser confundida com as trombetas do livro de Apocalipse, as trombetas que anunciam o terrível julgamento que virá sobre o mundo. Essa trombeta não deve ser confundida. Nós estamos falando agora sobre o ressoar da última trombeta de Deus. Se estamos aguardando pelo ressoar da última trombeta, que é de Deus, né? Lógico, já falei. Então, ficaria uma pergunta para nós. Se nós estamos aguardando o ressoar da última trombeta, quando é que foi tocada a primeira trombeta? É uma pergunta para nós, para a gente meditar, a gente pensar nela. Vamos falar um pouquinho sobre a primeira trombeta de Deus. Em Êxodo, quando eu não pedi ninguém para ler, os irmãos procurem acompanhar em suas Bíblias, por favor. Em Êxodo 19, verso 16, fala para nós da primeira trombeta de Deus. E eu vou ler. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Preste atenção, irmãos, nas palavras clangor e trombeta. Nós podemos pesquisar em toda a Bíblia e não veremos a presença de Deus sendo identificada pelo clangor de trombeta em nenhum outro contexto. Eu disse em nenhum outro contexto que não a reunião de Israel, quando eles receberam a lei e o
ajuntamento da igreja para unir-se àquele que nos deu a lei. Pode procurar, você não vai achar em nenhum outro contexto, apenas neste. Para a gente esclarecer, ou tentar esclarecer, vamos falar assim, melhor a relação de clangor da trombeta com Deus, nós podemos reparar no versículo 19 do capítulo 19 de Êxodo, que diz assim: e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. O propósito desse evento foi reunir seu povo para ouvir a palavra de Deus. Nas Escrituras não há evidências de que alguma outra vez foi ouvida o som da primeira trombeta de Deus. Eu creio ser possível afirmar que apenas os que estavam no acampamento de Israel puderam ouvi-lo. Na verdade, se você der uma olhadinha em Hebreus, capítulo 12, verso 19, você vai ver como está reforçada essa ideia. 12, 19. Diz assim, ó: e ao clangor da trombeta, e ao som da palavra, ou de palavras, perdão, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais. Não era algo comum, não era algo que alguém estivesse acostumado a ouvir ou presenciar. Do mesmo modo, irmãos, a última trombeta de Deus não será ouvida pelo mundo, como a primeira não foi, só por aqueles que estavam lá. E a última trombeta de Deus também não será ouvida pelo mundo, mas apenas por aqueles que têm ouvidos espirituais. Ou seja, os cristãos nascidos de novo. Os cristãos nascidos de novo. Aqueles que têm ouvidos para ouvir. Aqueles que têm comunhão com Deus. Aqueles que são verdadeiramente cristãos. A última trombeta de Deus irá reunir o seu povo celestial para receber a palavra que se fez carne. Pastor? Diga, irmão Bruno. O pastor se refere às 10 virgens, né? As 10 virgens ouvirão. Amém? É isso? Sim. A igreja verdadeira. A igreja, toda a igreja verdadeira ouvirá. Por que não? Por que não? Porque essa ideia de verdadeira ou não, cada um pode pensar de uma forma subjetiva. Eu sou igreja verdadeira. Ou essa igreja não é verdadeira. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, que é um pouco difícil de aceitar. As 7 igrejas do Apocalipse são 7 tipos da igreja verdadeira de Deus. E a igreja de Tiatira, ela representa, ou é representada pela igreja católica. Então, se alguém perguntar para qualquer cristão, e a igreja católica é verdadeira ou não? Com tanta idolatria nela, a gente vai dizer não.
Será que alguém pode se salvar na Igreja Católica? No entanto, ela está incluída entre as 7 igrejas do Apocalipse. Quem é que vai julgar ali quem vai ser salvo ou não salvo naquela igreja? Ou será que nós aqui, nós evangélicos, vamos dizer assim, entre aspas, passamos a existir depois da reforma, trazida por Martim Lutero, João Calvino e Zwinglio, da Suíça. A partir dali, vieram os evangélicos, os cristãos. Ué, mas e quem pertenceu à Igreja Católica desde o início da Igreja até que Martim Lutero nasceu? Não houve salvos nesse período? E eles estavam aonde? A igreja de Tiatira fala da igreja que veio se corrompendo, veio deixando a idolatria entrar para atrair pessoas que não conheciam o verdadeiro Deus, mas adoravam deuses estranhos. E então começaram a trocar um Deus por outro. Não, você não adora mais a Zeus, mas você tem o apóstolo Pedro para adorar. Você não adora Ishtar, você não adora a Diana dos Efésios, mas você tem a Santa Maria, ou a Virgem Maria para adorar. Então foi se aceitando, foi se corrompendo. Vocês podem ver, se não me falha a memória, depois da igreja de Tiatira, quem vem é a igreja de Sardes. A igreja de Sardes já é a igreja reformada, já é a igreja que nasceu com Martim Lutero, com João Calvino, com Zwinglio. Então, nós temos que meditar bastante para dizer o que é verdadeiro e o que não é, quem é salvo e quem não é. Houve salvação naquela época e hoje. E agora, que no Brasil quase todo mundo parece que parecia cristão, todo mundo abre a boca e diz, somos 40 milhões de cristãos no Brasil. Aí se fala, eu mandei até para a irmã Cleusa, eu depois pedi de volta, mostrei uma revista, se não me engano, é Boa Forma, de 2003, com uma reportagem falando sobre o coronavírus. 2003. A reportagem falava exatamente sobre o coronavírus, fala, né? Porque a revista, se quiser uma edição dela, é só pedir à editora. Está lá falando sobre o coronavírus, fala sobre a China, fala sobre tudo. Aí agora, eu é que fiz essa pergunta, fiz para a irmã Cleusa, conversando com ela. Que vírus interessante, né? Ele esperou 17 anos para começar a matar. Então, não está se vendo que é uma mentira que está aí, que é um engano que está aí. As pessoas estão morrendo de outras coisas e estão dizendo que morrem de Covid. Aqui no Ceará, toda hora tem gente morrendo de Covid. Eu estou indo para os 70 anos, eu não tomo nada contra a Covid, eu não uso álcool gel, eu não ando de máscara, eu falo com todo mundo, aperto a mão de todo mundo, abraço todo mundo. E por que o Covid não me matou ainda? Porque só um vírus que existe pode matar. Um vírus mentiroso. Ah, mas o coronavírus existe. Só que quando ia ser descoberta a mentira, eles apelidaram lá para todo mundo ficar enganado, chamando de Covid-19. A pessoa morre de infarto, Covid. Morre de derrame, Covid. Morre de pneumonia, Covid. Mas tem muita gente morrendo de dengue, morrendo de dengue. E eles estão botando Covid para poder. Por quê? Porque estão atrás do dinheiro, do vil metal. Enquanto o governante estiver pagando as contas dos governadores, eles vão continuar matando com o Covid, que não existe. Me pergunta se eu tenho coragem de ficar numa sala com 50 pessoas que eles dizem que estão contaminadas, se eu não tenho. Eu tenho. Então, veja bem, o que acontece é que é verdade ou não é, mas o povo acredita. Mas não acredita na verdade. Agora, por que eu achei isso muito bom? Já começou a mostrar quem é verdadeiro. Olha só, quem é verdadeiro não serve a dois senhores.
Eu falei com alguns pastores, mas não, a convenção se reuniu e mandou. A convenção fez acordo com os governadores de não abrir a igreja. Aí, irmãos, não entra na minha cabeça, só quem quer fechar a igreja é o diabo. O único que quer fechar a igreja é o diabo. Um pastor que aceita fechar a sua igreja, ele está servindo ao diabo. Jesus disse que a gente não pode ter dois senhores. Você só pode ter um senhor, Jesus Cristo ou teu governador. Se você escolhe o governador, você está escolhendo o diabo. Aí não tem como mudar. Jesus falou, quem não está comigo está contra mim. Como é que a pessoa vai agora ter coragem de abrir o Salmo 23 e dizer, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ora, o camarada nem chegou a andar pelo vale da sombra da morte, já ficou apavorado. Todo mundo andando igual cachorro com focinheira. E como é que eles vão pregar o Salmo 91? Não temerás o terror noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que se propaga nas trevas, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Cadê? Cadê? Esses pastores estão servindo a quem? A Deus ou ao diabo? Mas pastor pode ser perigoso, eles podem prender a gente. Irmãos, eles podem prender. Se for um policial de mau caráter, pode te bater, pode quebrar o teu nariz, teus dentes, pode até te dar um tiro. Mas vem cá, e como é que ficavam aqueles cristãos do primeiro século que viam os seus filhos sendo mastigados pelos leões ou pelos tigres nas arenas de Roma, esperando a vez deles, que iam ser devorados pelas feras também? Eles não deixavam de pregar, eles não deixavam de sair. Então, venha cá, quem é verdadeiro, quem não é? Para mim, é uma única, essa mentira, Deus usou essa mentira para mostrar quem é cristão e quem não é. Agora, mas pastor, ninguém no Brasil é crente? Não, não é isso que eu estou dizendo. Porque um dia, Elias reclamou com Deus. Elias falou assim, Senhor, mataram todos os teus profetas e fiquei apenas eu. Isso é primeiro livro de Reis, capítulo 19. Só resta eu. E Deus disse para ele, não, Elias, eu ainda tenho 7.000 que não dobraram seus joelhos adiante de Baal. Eu creio, irmãos, estou me referindo ao Brasil agora, que dentro do Brasil, Deus ainda tem um povo que não dobrou seus joelhos adiante de Baal. Um verdadeiro cristão é aquele que é capaz de morrer por Jesus Cristo. Nesse ponto, eu até bato palmas para a polícia militar. Sabe por quê? Porque os crentes se esconderam dentro de casa por causa da possibilidade de se contaminar com um vírus. Você já pensou um policial que ganha um salário miserável, principalmente, eu digo miserável pelo que eles fazem, pelo risco que eles correm. Um policial que ganha um mísero salário. Todos os dias que ele sai de casa para trabalhar, existe a possibilidade dele levar um tiro, seja na cara, seja no peito, seja nas costas. Eles têm essa possibilidade. E já pensou se eles todos no Brasil resolvessem, vamos ficar em casa? Porque se a gente sair de casa, a gente pode morrer com um tiro? Então, palmas para eles, porque eles estão envergonhando a igreja. Porque mesmo com a possibilidade e a probabilidade de levar um tiro e morrer, eles saem para fazer o trabalho deles. E a igreja não quis sair para fazer o seu trabalho, porque Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. A ordem do rei foi dada e não foi retirada. Ele não disse assim, olha, vocês saiam apenas se não tiver nenhum risco. Ele disse o contrário, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Mas a igreja não seguiu o exemplo dos policiais militares ou dos policiais civis também, que correm o mesmo risco. Ora, então eu bato palma para a polícia militar ou civil, ou para a Polícia Federal, porque eles correm risco e não ficam em casa. E a igreja resolveu ficar em casa, obedecendo a ordem de Satanás,
para não correr perigo. Essa igreja não é a igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ela não é a igreja onde nós podemos ver Estevão sendo apedrejado porque pregava o evangelho. E foi apedrejado por quem? Por ordem das autoridades. Das autoridades. Nem por isso Estevão calou a boca. Verdadeiros cristãos não vão temer nenhum mal, porque eles creem na palavra de Deus. E esses podem dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Irmãos, voltando aqui para Êxodo 19, verso 11. Estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. O terceiro dia é de extrema importância, pois foi nesse dia que o Senhor ressuscitou. Alguns creem, e eu vou dizer aqui, erroneamente, que ele ressuscitou depois. Porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, né? 2 discípulos testificam da noite do terceiro dia, dizendo assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Essas palavras eu estou lendo em Lucas 24, 21. É este o terceiro dia desde que ele foi crucificado. Você consegue perceber que nós estamos no terceiro dia profético? Consegue? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 8, diz o seguinte: para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O nosso Senhor e Mestre e Salvador Jesus Cristo partiu já há mais de 2 dias. E nós já estamos no amanhecer do terceiro dia. No amanhecer do terceiro dia. Porque 20 anos não são nada, se 1000 anos são um dia, 20 dos nossos anos não são nada, nós estamos no amanhecer ainda do terceiro dia. Agora, cheguei ao ponto em que eu até vou perguntar ao irmão Bruno. Irmão Bruno, falta muito para os 40 minutos ou a gente poderia gerar um outro link? Agora é 20h19. Falta 6 minutos para encerrar. E a gente encerrar aqui agora, aí gerar outro link? E aí eu já gostaria de começar respondendo uma pergunta. Por que o arrebatamento é necessário? Amém. Então vamos gerar outro link, né, pastor? Isso, eu agradeço. Irmãos, olha só, eu não avisei os demais irmãos que não conhecem ainda. Vou encerrar esse link agora, porque o Zoom só nos permite 40 minutos por cada sessão, né, cada bloco. Aí eu vou gerar um novo link e mandar o link para os irmãos, amém? Irmã Márcia e irmão Mateus, amém? Amém, amém. Pastor? Diga, Paulo. Antes de começar no próximo link, eu quero ler uma passagem aqui para falar algo sobre o que o senhor estava falando sobre o dever da igreja, né? Mas ser? Talvez não dê tempo, Paulo, porque ele deve estar encerrando aí agora. É só uma pequena passagem aqui em Mateus 10, que fala sobre 10.
10. A autoridade que Deus, o próprio Jesus, né, deu à igreja. 10, versículo 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Aí a gente pula aqui para o versículo 8, e o próprio Jesus fala: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, graças a Deus. Então, como o senhor fala, né, falou que mediante uma declaração dessa que o próprio Jesus nos deu, muitas das vezes nós nos acovardamos. E a gente prefere se trancar dentro de casa, botar um pano na cara e passar, né? Complicado, muito complicado. Complicado que os pastores aceitaram isso, Paulo. Porque para não aceitar isso tem que ter fé, entendeu? Para fazer isso, que realizar isso aí que Jesus mandou, tem que crer em Jesus. Agora, quem crê em Jesus não é aquele que apenas fala nele. Falar o nome de Jesus, qualquer um fala. Eu quero ver botar a cara a tapa. Entendeu? Isso aí, como eu falei, volto a dizer, bato palmas para a polícia militar, que todo dia sai correndo o risco de levar um tiro e nem por isso fica preso, fica dentro de casa deixando os bandidos tomar conta de tudo. É uma coisa interessante. Então, nós vamos já começar, então, aqui com um ponto que eu preciso abordar, porque o nosso assunto é arrebatamento. Por que o arrebatamento é necessário? Se alguém tiver a caneta e quiser anotar, é até bom, viu? Podemos continuar, irmão Bruno? Já até comecei. Amém? Já está gravando, pastor? Sim. Então, eu quero salientar 5 pontos importantes para responder a pergunta: por que o arrebatamento é necessário? Primeiro ponto: o arrebatamento é necessário para que o pecado possa alcançar o seu ponto máximo. Veja bem, para que o pecado possa alcançar o seu ápice. A igreja é a luz do mundo. Então, quando ela for retirada, o pecado poderá desenvolver todo o seu potencial maligno. Quando, irmãos, Deus fez aliança com Abraão quanto à terra prometida, ele disse o seguinte: na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Eu estou lendo isso em Gênesis 15, verso 16. Não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Ou seja, há uma medida de pecado que deve ser alcançada por cada pessoa. Até ali Deus deixa aí. Por cada nação, até ali Deus deixa aí. Hitler pôde matar até quando? Até quando Deus deixou, até ele completar o limite que Deus havia traçado. Deus é justo, porque alguém aí, quando eu falei aí, pensou assim: não, mas isso é injustiça. Não, Deus é justo. Ele não podia punir os amorreus porque sua medida de pecado ainda não estava cheia. Depois que eles alcançaram o limite, Deus usou Israel como instrumento de julgamento para destruir tal nação, aquela nação. Deus não pode enviar julgamento decisivo sobre a terra
porque a medida de pecado ainda não se completou. O pecado é impedido de atingir a sua medida máxima, porque a luz ainda permanece no mundo. Pode estar sendo até como uma pequena lamparinazinha, que o azeite está lá embaixo, mas ela ainda continua ardendo. A chama ainda continua brilhando. A igreja, meus irmãos, é um obstáculo. Mas é um obstáculo que, quando for removido, ou removida, se eu me referir à igreja, mas estou me referindo ao obstáculo, então é removido. O pecado alcançará a sua medida, como foi profetizado. O pecado precisa alcançar a sua medida. Ah, pastor, isso não está certo. Claro, eu sei. Muito bem. Não é de hoje que eu leio a palavra de Deus, não é de hoje que eu tenho comunhão com Deus, não é de hoje que eu aprendo, que eu paro, que eu penso, que eu medito. E eu sei que alguns podem se opor a esse pensamento e dizer o seguinte: ah, pastor, o mundo está em condições tão terríveis, as pessoas são tão pecadoras, corruptas, imorais, Deus não pode permitir que isso continue e aumente ainda mais. O pensamento de muita gente é esse. Pode até ser o meu também. Lembra de Abacuque? Até quando, Senhor, permitirás? Quantas vezes a gente faz essa pergunta? A gente vê tanta podridão que a gente, às vezes, parece que o coração vai explodir, a gente não aguenta mais. Mas, irmãos, não há dúvida que a medida da maldade aumentou. E aumentou porque foi profetizada na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 13. Veja bem, Paulo profetizando, capítulo 3, verso 13. Na segunda de Timóteo, ele diz assim: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Olha o que a gente tem visto aí todo dia. Estão indo de mal a pior. Quem já não gosta de político, cada dia gosta menos. Quem vê a corrupção antiga dos políticos, vê essa corrupção aumentando cada dia mais. Você não sabe mais em quem acreditar, mas aí você pensa, não, é um problema também, nós políticos, né, pastor? São os políticos, mas vem cá, e quem vende seu voto? Também não é corrupto? Aqui no Nordeste a gente vê muito isso. As pessoas vendendo votos para políticos corruptos, depois querem um governo honesto? Não. Homens maus, homens perversos, impostores, irão de mal a pior, profetizou o apóstolo Paulo, enganando e sendo enganados. Porém, para vermos o mal atingir sua medida máxima, devemos ver a maneira que as Escrituras descrevem, a maneira como as Escrituras descrevem como as coisas serão depois que a igreja tiver saído do mundo. Epa! A igreja ainda serve de freio. Mas quando for tirado esse freio, o que a Bíblia fala? Em Apocalipse, capítulo 6, verso 15 e 16, diz o seguinte, olha o que a Bíblia diz, me acompanhe. Depois, Apocalipse 6, verso 15 e 16. Depois que o sexto selo foi aberto, lemos: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, fiz questão de repetir, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí
sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Irmãos, cordeiro é um animal manso. Nunca passou ou passa pela nossa cabeça ver um cordeiro irado. Mas esse cordeiro aí em Apocalipse está com letra maiúscula e se refere a alguém. Quando Jesus passava lá do outro lado, onde João Batista estava batizando, João Batista gritou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente vê aqui João escrevendo Apocalipse, reconhecendo que Jesus era o Cordeiro de Deus. E disse que os poderosos vão querer se esconder da ira do Cordeiro. Não dá para a gente ter uma ideia do Cordeiro irado. Eles quem? Os grandes, os ricos, os comandantes, os poderosos, não se arrependerão, mesmo quando confrontados com ameaças tão terríveis e a promessa de que a destruição virá. Você pode mostrar o Apocalipse para eles, eles vão zombar de você, vão rir de você, vão te chamar de fanático religioso, apenas isso, e vão continuar nas suas podridões, nas suas patifarias. Ao invés de se converterem, farão uma vã tentativa de se esconderem da ira do Cordeiro. Só, eu disse uma tentativa vã, porque não vão conseguir. Na hora do julgamento de Deus, não tem porta fechada, não tem Congresso Nacional, não tem Suprema Corte, não tem Gilmar Mendes para eles correrem atrás, pedir um habeas corpus a Gilmar Mendes contra a ira do Cordeiro. Não dá, porque o Gilmar Mendes vai ser um dos primeiros que vai sofrer a ira do Cordeiro. Pode ter certeza disso. Ah, pastor, mas o senhor falou o nome de um ministro. É verdade, no nosso país ainda tem liberdade de expressão. Não falei nada de errado, falei que ele vai estar debaixo da ira do Cordeiro. Mas ele tem uma chance, ainda tem. Se ele se converter, se arrepender das suas maldades, das suas podridões, das suas corrupções, e curvar os seus joelhos adiante do Senhor Jesus Cristo, entregando a Jesus o seu coração, ele ainda pode escapar da ira do Cordeiro, tanto ele quanto os que estão com ele. Apocalipse 9, irmã Cleusa, Apocalipse 9, versos 20 e 21. Tá. 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Obrigado, minha irmã. Sempre me ajudando, né? Amém. Prazer, pastor. Obrigado. Veja só, irmãos. Mesmo depois que 1/3 da população do mundo tiver morrido, essas pessoas, mesmo tendo visto tal coisa, não encontrarão lugar para o arrependimento em seus corações. Vão ver tudo acontecer e não vão se arrepender. Só que o pior ainda está, ou estará, que isso aí é futuro ainda, estará por acontecer. Já que a senhora está aí no capítulo 9, leia ainda no capítulo 9 de Apocalipse, versos 9 até o verso 11, por favor.
Onde 9:9. O julgamento mais terrível é o julgamento. Aí, viu, irmã Cleusa? E os demais irmãos. É o julgamento mais terrível que há de vir sobre a humanidade. Pode ler, minha irmã. 9:9, né? É 9:9, até o 11. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Obrigado mais uma vez. Viu, irmãos? Além dos homens não quererem se arrepender, eles também blasfemarão contra o nome de Deus. O arrependimento não está no coração desses homens. Não sairá a maldade do coração deles. E eu disse que ia falar ou salientar 5 pontos para responder por que o arrebatamento é necessário. Até agora, eu falei sobre o primeiro ponto. Agora, vou falar sobre o segundo ponto. Ok? O primeiro ponto foi porque a medida do pecado, a medida que o pecado tem que alcançar, ainda não foi alcançado. Segundo ponto, o arrebatamento da igreja é necessário para permitir que o anticristo, que é o mais terrível fruto das trevas, seja revelado. Ele não pode, prestem atenção no que eu vou dizer, ele não pode tomar seu lugar de direito até que a igreja seja removida do mundo, viu aí, irmã Cleusa? A igreja tem que ser removida do mundo para ele poder aparecer. É por isso que é necessário o arrebatamento, para que ele apareça. Ele tem que aparecer, porque está profetizado. As escrituras falam do seu aparecimento, e elas têm que se cumprir. O príncipe das trevas, meus irmãos, não pode levar o seu plano diabólico a cabo enquanto a luz do mundo estiver presente. Enquanto a igreja estiver presente, o diabo não pode concluir o seu plano. A igreja, sempre, igreja aqui, eu faço questão de frisar, aqueles que não curvaram seus joelhos diante de Baal, aqueles que continuam crendo no poder do Senhor e que não servem a 2 senhores. Veja bem, Jesus disse em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Interessante que a um certo momento ele diz, enquanto eu estou convosco, eu sou a luz do mundo. Isso ele fala em João, se não me engano, 9, quando ele dá vista ao cego de nascença. Ele fala isso. E agora, em Mateus 5,14, está descrito, vós sois a luz do mundo. A igreja. Então, as trevas só poderão operar desenfreadamente quando não houver mais luz. E ainda há luz. Ainda existe, a luz ainda está brilhando. Ao escrever... Pastor? Diga. 2 Tessalonicenses 1,7, né? 2,7, né, pastor? Sim, diga. Pode ler para nós, Bruno. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente aquele que seja afastado, aquele que agora o detém. Exatamente. O mistério da iniquidade está operando. Todo mundo sente, todo cristão percebe isso. Só que, para ele aparecer, o anticristo, tem que ser afastado aquele que o impede. E quem é que o impede que as trevas tomem conta de tudo? É porque a luz ainda está presente. Enquanto a luz estiver presente, não é? Aqui, ó.
Quando a luz está, fica diferente. Enquanto a luz estiver presente, as trevas não prevalecem. E isto é realidade, isso é verdade. Quando Paulo escreveu a igreja de Tessalônica, que é onde o senhor leu, sobre a vinda do Senhor Jesus, e falou sobre o nosso encontro com ele, Paulo, ele claramente identifica o que detém as trevas, ou seja, identifica aquele que detém as trevas. Aí a gente pergunta, e o que é que pode deter as trevas? A gente pode ter uma resposta até bem completa. É o Espírito Santo na igreja. É o Espírito Santo que impede a revelação do anticristo. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em quem? Na igreja. Quem é que faz a igreja brilhar? É a presença do Espírito Santo na igreja. Quanto mais cheia do Espírito Santo for uma igreja, mais a sua luz brilhará sempre. E ele está em nós. Ele não aparece. O Espírito Santo, isso aí é uma das coisas que mais me fascina, me deixa fascinado com relação à pessoa dele. Ele age sem ser visto. Ele age com toda a humildade. Ele faz com que a igreja apareça ao invés dele mesmo aparecer. Segundo as Tessalonicenses, o senhor leu, foi o 7, não foi, irmão? Capítulo 2, verso 7, não foi? 2:7. E eu vou ler aqui do 6 até o 7. Do 6 também. Tá? Vou ler o 6. Já, bom, lê o senhor aí, o 6 e o 7 juntos. E agora sabeis que eu detenho para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Está vendo? Então, veja só, primeiro, uma das coisas que a gente tem que notar bem é o seguinte, ele só pode ser revelado em ocasião própria, quer dizer, no momento apropriado, no momento determinado por Deus. Ele não pode ser revelado antes. Então, fica todo mundo querendo adivinhar quem é ele, mas ele só vai aparecer no momento, né, no tempo kairos de Deus. Kairos é a palavra grega que significa tempo, mas o tempo de Deus. Para nós, quantos anos você tem? Eu tenho 67. Então, o tempo aí é cronos, idade cronológica. Né? Qual é o ano cronológico que nós temos aqui da era cristã? 2020. Agora, irmãos, no tempo certo, essa bagunça que está o Brasil vai passar. Aí seria kairos, no tempo de Deus. Kairos. E aqui, em 2 Tessalonicenses 2, versos 6 e 7, diz assim, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria, ou seja, na hora certa, na hora que Deus permitir. E para isso é necessário que a luz seja tirada. O Espírito Santo, nós todos sabemos disso, ele convence o mundo do pecado. Ele expõe as trevas à luz e ele habita nos cristãos. Jesus testificou disso quando ele falou o seguinte, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Isso em João 14, verso 16. Os irmãos, todos nós acostumamos a dizer que o Espírito Santo é o consolador, mas não é. Ele é o outro consolador. O consolador é Jesus. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Esta palavra outro, no grego, é allos. A-L-L-O-S. Tá? Assim mesmo. Você pronuncia dessa forma. E o que acontece?
outro da mesma essência que a minha. O Espírito Santo é o outro Consolador da mesma essência divina de Jesus Cristo. E ele foi dado, né, para nós, eu posso dizer agora, foi dado para nós a fim de que esteja sempre conosco. Sabe quando o Espírito Santo sai de nós? Nunca. Depois que ele entrar, ele não sai mais. Alguém pode até dizer assim, pastor, e se eu pecar? Você vai ganhar o puxão de orelha da parte de Deus, mas o Espírito Santo não vai sair de você. Ele estará para sempre conosco. Jesus disse para sempre convosco. Para sempre é para sempre. Jesus nunca vai dizer para sempre uma coisa que ele gostaria que fosse só por um tempo determinado, um tempo provisório. Não, ele estará para sempre convosco. Se fosse por um certo tempo, ele diria, estará com vocês por um certo tempo. Mas não foi isso que ele disse. Ele disse para sempre. O Espírito Santo, meus amados, é a maior dádiva que a gente recebeu depois da salvação. Poucos cristãos realmente entendem o significado de ser nascido de novo. O que significa ser nascido de novo? Significa ser habitado pelo Espírito Santo. Nós somos a habitação do Espírito Santo. O mistério da iniquidade, meus amados, não poderá jamais realizar as obras das trevas enquanto houver uma faísca de luz presente na terra. Pastor? Diga, irmão Bruno. Falta 10 minutos, tá? Tá bom. Vamos mandar mais um pouquinho, então, nesses 10 minutos. Aí a gente... Que horas são, irmão Bruno, por favor? Falta 10 minutos para as 9, né? 10 minutos para as 9. Vou terminar uns minutinhos antes para a gente poder já fazer a oração nesse e fechar ainda nesse bloco, ok? Amém. Fique aí, hein? Veja bem, irmãos. Qualquer um pode ver que o mistério da iniquidade já está operando nesse mundo. Nós falamos sobre isso aqui hoje. Isso fica evidente, especialmente em nossos dias, quando vemos as pessoas do mundo inteiro se afastando do Deus vivo. Agora eu não disse Brasil, eu disse do mundo inteiro. Se afastando do Deus vivo e voltando-se para si mesmas. E dentro desta perspectiva, nós podemos ver que é necessário que primeiro saiamos do caminho que impede o anticristo de se revelar. Amém? Eu concluo aqui, porque na próxima quarta-feira, se Deus quiser, já estarei salientando o terceiro ponto que responde à pergunta: por que é necessário o arrebatamento? Amém? Irmão Bruno, fique livre para nós fazermos as nossas orações neste bloco ainda. Amém? Eu agradeço a presença de cada irmão e que Deus abençoe vocês. Irmão Bruno. Aleluia, glória a Deus. Acho que o irmão Bruno deve ter dado uma saidinha. Pastor. Sim, irmã Cleusa. Posso fazer uma pergunta? Pode. Acho que fugir um pouquinho do arrebatamento, mas assim, eu vi na internet que nasceu a novilha vermelha em Israel, e eles estão muito felizes por isso, né? Porque eles têm que sacrificar a novilha vermelha no terceiro templo, né? Sim, é verdade. Só que não nasceu.
Pois é, mas ou vai nascer outra, ou isso significa que dá para mais ou menos a gente ver quanto tempo ainda temos, porque uma vaca não passa de 20 anos. Sim, e eu vi, ela já tem 8. Hein? Já tem 8 anos essa novilha. Perfeita. Já tem 8? Mas deixa eu falar uma coisa para a senhora, irmã Cleusa. Essa novilha vermelha, de uns 30 anos para cá, já nasceu não sei quantas vezes. Eu vi umas 3 vezes, mas aí, de repente, aparece um fio branco na novilha, e essa parece que é perfeita. Então, eles estão esperando sempre, mas a novilha, se tiver até 3 fios de cor diferente, até 3, olha só, numa novilha inteira, só pode ter 3 fios que não sejam vermelhos. Pois é, mas essa parece... É considerada vermelha. Mas, todas as vezes que eles ficam esperando, quando já pensam em sacrificar a novilha vermelha, porque é necessário a novilha vermelha para que eles façam o que lá era chamado de Mar de Bronze. O Mar de Bronze, no Templo de Salomão, para que se jogue a água ali, e as cinzas dessa novilha, depois dela servir de holocausto é quando o sacrifício vai até as cinzas. Aí pegar as cinzas, jogar nas águas para que todo judeu se purifique, porque eles se consideram imundos para erguer o templo. Então, eles têm que se banhar nessas águas. Aí, eu achei que eles iam sacrificá-la no templo. Exatamente. Agora aí é que vem. Mas tem que se cumprir a promessa de que todos os judeus voltarão de todas as partes do mundo para a sua casa. E agora? Para a sua terra. Pois é. Então, isso que vai levar algum tempo. Ela tem 8 anos. Quer dizer, não vão sacrificar a velha, que aí não é perfeita, né? Porque aí não vai, porque não será novilha. Mas, pelo menos pelo que eu imagino, a qualquer momento vai aparecer alguns fiozinhos que não sejam vermelhos ali. Pode, e vai nascer outras, né? Então... É verdade, virão até uma hora, até o tempo de Deus. Né? Irmão Bruno, pode pegar para a oração. Amém. Pastor, eu estou aguardando o irmão Mateus, né, que ele não entrou para te iniciar a oração. Irmã Márcia, oi. O filho ainda não entrou, estou aguardando ele entrar para fazer a oração. Deixa eu voltar lá e falar com ele. Aguarda um pouquinho, peraí. Mas os irmãos podem continuar conversando, tá? Enquanto isso, tá? Gostaria muito que ele participasse da oração. Filho, entra lá que vai fazer a oração agora, só está faltando você. Alô, Bruno, eu saí? Ok, já aceitei o irmão Mateus, né? Ele vem ser meu primo, e filho da irmã Márcia, o pastor Aragão. Sim, ele é filho da irmã Márcia? Isso, exatamente. Né? Eu estou ouvindo tão baixo, será que está com problema no meu áudio? Não, estamos ouvindo perfeitamente. Não estão me ouvindo? Oi? Estamos ouvindo perfeitamente. Estamos ouvindo direito, estamos ouvindo bem. Baixíssimo, será que aconteceu? Oi? Não, estamos ouvindo perfeitamente. Tá? Eu não sei se eu apertei alguma coisa aqui. O seu áudio que deve estar baixo, é só aumentar ele um pouquinho. Não. Mas então, irmão, já são todos aqui, né, que participou do estudo. Eu agradeço a participação do pastor Aragão, e muito nos deixa felizes, né,
esse homem de Deus aí participando junto com a gente. Fico muito feliz, pastor Aragão. Sou o pastor Paulo, o irmão vocês, Paulo. Né, irmão Bruno? Graças a Deus somos todos iguais, né? O Senhor tem nos guardado e pagou o mesmo preço por nós, não é verdade? Verdade. A irmã Lenice, né? A irmã Creuza, a irmã Márcia, a irmã Zilete, irmão Mateus, a família de Cristo aqui reunida, né, para honrar e glória ao seu Deus. Irmãos, como fazemos sempre, né, quando é reunião de oração, né, nós pegamos a palavra e fazemos uma oração. Estudo a palavra também não é diferente, né? Nós fazemos o estudo e ao final fazemos a oração, né? A honra e glória ao seu Deus, Deus tem ouvido nossas orações, né? E eu não canso de agradecer, né, que meu irmão ficou liberto de uma enfermidade, né? Eu vou sempre agradecer a Deus por isso, e graças a Deus já está curado, né? E, enfim, Deus tem realmente feito maravilhas no meio do teu povo. Eu vou pedir que algum irmão queira fazer algum pedido de oração. O irmão pode abrir o áudio, né, e fazer o pedido, né? Pode começar por o irmão Paulo, né? Ele pode fazer. Amém, amém. Quero pedir oração pelo... Vamos começar pela nossa nação brasileira, né? Que essa escama do povo brasileiro venha cair, no nome do Senhor Jesus. E, de modo particular, pela minha família, pelos meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos, pelo meu trabalho, pela minha esposa, que ela também está procurando um emprego, que, se Deus quiser, já vai aparecer. Pelo nosso amado pastor Aragão, né, que Deus vai abençoar poderosamente cada vez mais a vida do nosso amado pastor. E por cada irmão que está aqui presente nessa pequena reunião. E por hoje é só isso. Amém? Amém. Obrigado, irmão Paulo. A irmã Lenice, abre o áudio, irmã. Boa noite, irmãos. Eu gostaria de pedir pela minha casa, né, pelo meu esposo, que agora não está podendo participar dos nossos encontros, porque mudou a folga dele, né? E, enfim, pela minha família, pela minha casa, pela minha vida espiritual e por todos nós que estamos aqui. Amém. Amém. Obrigado, irmã Lenice. E o pastor Aragão, por gentileza? Meus pedidos, irmão Bruno, continuam sendo os mesmos, viu? Os mesmos, né? Pelo Celso, pelo Adney, pelo Rudley, por mim, por minha casa, né? Minha família, a família da minha esposa também, Rosa, que é de São Paulo, entendeu? E também a família dela toda, de São Paulo, Maranhão, está espalhado tudo. E pela nossa situação no nosso país, que Deus abençoe e oriente as autoridades máximas do Brasil da maneira como Ele quiser, que seja para a glória do seu nome, não é? Primeiro para a glória de Deus, e depois para o bem do nosso povo tão sofrido. Amém? Obrigado, pastor. Obrigado. Eu queria pedir também, novamente, pela minha irmã, a Janice, que está em depressão e também não aceita a palavra de Deus, tem um coração duro. E minha mãe também, que já é idosa e é católica fervorosa, ela já ouviu muito a palavra, mas também é resistente. Né? E o resto da família que ainda não aceitou. Por todos nós que já aceitamos, que Jesus nos mantém perseverantes até o fim. Era isso. Obrigada. Obrigado, irmã Cleusa. A irmã Márcia, por gentileza. Eu agora estou ouvindo baixíssimo, irmãos. Eu não sei o que eu fiz de errado aqui, porque eu não tenho muita experiência assim com... Eu nem gosto muito de tecnologia, né? Mas os irmãos estão me ouvindo bem? Sim, perfeitamente.
Ah, sim. Eu primeiro quero agradecer a Deus, né, nessa reunião. Não vou dar meu testemunho agora, porque já estamos numa fase final, mas eu assisti a última reunião que eu assisti, a anterior a essa, eu estava deitada e não tinha nem condição de ter o vídeo aberto, né? Pela crise terrível que eu estava, de hérnia de disco, e graças a Deus, né, o Senhor, que é o médico dos médicos, colocou naquela noite o pastor Aragão, que estava pregando, né, para ouvir, né, o meu pedido de oração, e eu creio completamente, né, que Deus usou a vida do pastor Aragão como um médico para me passar uma receita, porque em 4, 5 dias, 80% do que eu sentia, há 4 meses praticamente, havia sumido. E foi uma coisa tão estranha e diferente para mim, tão assim, eu não vou dizer inesperada, porque a gente que tem fé no Senhor, a gente sempre espera, né, que o melhor aconteça, mas para mim era tão inusitado aquilo, que eu fiquei me sentindo estranha um dia inteiro. Eu já tive a oportunidade de compartilhar isso com o pastor Aragão, com o meu primo Bruno, né? Meu filho está na reunião aí e sabe disso também perfeitamente. Eu já estava tão acostumada a conviver com a dor que só no final da tarde é que eu percebi que a dor havia desaparecido praticamente 80%. Isso em 4 dias, né? Então, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu me sinto curada. Né? Tem 1 mês e um pouquinho que eu estou usando os medicamentos naturais que, através do pastor Aragão, Deus enviou para a minha vida. E, graças a Deus, eu quero começar o meu pedido de oração agradecendo ao Senhor, Deus te abençoe, agradecendo ao irmão Bruno pela iniciativa desse culto, e agradecendo ao Senhor pela vida do pastor Aragão também, que eu vejo que é um vaso do Senhor, sempre disposto, né, a pregar o evangelho, né, e a dividir esse conhecimento todo, né, que ele tem com a gente, né, agradeço a Deus. E eu queria colocar como pedido de oração hoje, pela vida do meu filho, que não está no processo de ansiedade, né, que eu creio que já está passando, em nome de Jesus, mas para Deus trazer, né, o equilíbrio completo, porque a gente está numa pandemia e a gente sabe de vários casos de ansiedade, de síndrome do pânico, as pessoas começaram a ficar muito reclusas e a parar suas vidas completamente, né, de uma certa forma, dentro das possibilidades, e isso aí gerou nele uma ansiedade muito grande, ele está numa crise de ansiedade muito grande, mas em nome de Jesus, eu creio que isso aí já caiu por terra, né, que Jesus lá na cruz já levou sobre si e que essa bênção, essa vitória também já é conquistada, né. Amém. E mais uma situação que eu queria colocar, é porque eu não estou ouvindo bem os irmãos, mas eu preciso falar, é que já coloquei diante de Deus, antes de tomar uma iniciativa, eu estou para fazer uma tentativa de um negócio pequeno, de uma coisa pequena, uma lojinha, mas eu gostaria que os irmãos colocassem também nessa noite diante de Deus, eu já pedi que Deus tomasse a frente, mas que a vontade dele fosse feita nesse sentido também, na minha vida e do meu filho, em nome de Jesus. Falei pra caramba, né? Desculpem. Nada que isso, a gente só agradece a tua presença, tá, irmã? Muito obrigado pelo pedido, tá? O irmão Mateus, por gentileza, abre o áudio, irmão. Oi, tá todo mundo me ouvindo? Tá. Sim, Mateus, pode estar livre para orar. Assim como minha mãe, eu quero primeiramente agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui entre os irmãos, ouvindo a palavra, refletir, e quero pedir pela minha saúde. Eu tenho passado por uns momentos fortíssimos de crise, de ansiedade, sintomas que estão se refletindo no meu corpo, e quero pedir por isso, para recobrar
a plena consciência, continuar com minha vida em paz, conseguir realizar as minhas metas, meus planos, principalmente aquilo que Deus tem para minha vida, né? É isso que eu queria pedir. Amém. Obrigado, Mateus. Tá? Irmãos, porque já está estendendo um pouquinho o horário, né? 21h11, um irmão que queira se dispor a orar, né? Fique à vontade, e ao final o pastor Aragão vai interpretar a bênção apostólica. Amém? Amém. Um dos irmãos que queira se dispor a orar, pode ficar à vontade. Irmã Cleusa, irmã Márcia, irmã Rebeca Paulo. vai orar por nós. Vem, irmã Rebeca. Rebeca. Então vamos orar ao Senhor para agradecermos, né, mais uma vez, por essa comunhão virtual, né? Mas não deixa de ser uma comunhão. Soberano Deus, bendito e eterno Pai, Amém. Graças te damos, Pai, mais uma vez, Senhor, por estarmos aqui ainda reunidos na tua presença, Deus. Pai, obrigado, Senhor, por cada segundo, Senhor, vivido nesse momento, por cada palavra, Pai, que saiu da boca do teu servo, que veio nos abençoar, que veio nos ensinar, que veio nos edificar cada vez mais na rocha. Pai, querido Deus amado, eu já te apresento, Pai, cada situação, Pai, que foi apontada por cada irmão aqui, Senhor. Cada agradecimento, cada pedido de oração, Senhor, cada batalha, cada conquista, cada plano, cada desejo. Já coloco, Pai, perante a tua face, já coloco, Pai, já peço, Senhor, que o Senhor coloque as suas mãos sobre cada um de nós, Senhor, nos livrando, nos libertando, nos dando saúde, sabedoria, discernimento, guiando e, principalmente, que nos guie a salvação, da maneira que o Senhor está fazendo agora. Pai, querido Deus amado, nós te agradecemos, Pai, por tudo que tem acontecido nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém, irmãos. Amém. Recebam a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso bendito Pai, e que a comunhão do Espírito Santo, Consolador e Santificador nosso, seja com todos vós e com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor, que a Igreja de Deus concordando dirá: Amém. 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 Que Deus abençoe todos os irmãos. E, se Deus quiser, quarta-feira estaremos de volta, né, irmão Bruno? Glória a Deus. Obrigado a todos os irmãos. Chegou na paz. Boa noite aos irmãos. Boa noite. Dá um beijão na Bruninha por mim. Ah, docinho, obrigada, viu? Amém, Pai. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe a todos. Boa noite, a paz do Senhor. Paz do Senhor, foi bom te ouvir, viu, Márcia? Te ouvir. Amém. E o Matheus aí também. Essa ansiedade do Matheus já vai passar, já. Manda ele ter coragem mais de sair, dar uma volta. Quando estiver ao ar livre, não usa máscara, não. Só usa quando estiver em local que seja obrigado. Quando não for obrigado, respira um pouco, o ar vai ajudar muito, viu? Amém. Não vai ser preso por causa disso, não. Deus abençoe. Amém. Obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus.